Oi, eu sou o Theo, do Grupo Escoteiro Príncipe de Joinville, da Tropa Imperial e da Patrulha Leão. Hoje eu venho aqui trazer o meu relatório sobre a especialidade de videogame que eu quero nível 1. Então, hoje eu vou falar principalmente da faixa etária nos jogos. É uma limitação para quando você vai comprar o jogo, que pode apresentar violência, vocabulário inadequado, nudez e atos criminosos. E também é muito importante ver antes de comprar o jogo ou fazer o download dele, porque normalmente aparece, tá ali na capa do jogo. Aparece, você vira a capa dele e aí aparece no cantinho assim: livre 10 anos, 12 anos, 14, 16 ou 18. Então é sempre importante ver para que a criança ou qualquer pessoa aí não tenha acesso ao conteúdo que seja inadequado para aquela idade. Então, vamos começar com o seguinte: a importância para ligar o videogame na tomada. É sempre bom checar na tomada qual é a voltagem dela e ver na fonte do videogame ou computador ou qualquer que seja o console onde você vai jogar, qual é a voltagem da fonte dele. Porque aí você vai conectar numa fonte industrial que tem muitos volts, aí vai queimar a sua fonte, podendo trazer até mais riscos, como pegar fogo ou até mesmo explodir. E agora eu vou falar sobre a história e o roteiro de um jogo que eu gosto muito. O jogo se chama Red Dead Redemption 2. É um jogo que se trata de um cowboy na época de 1899, onde ele estava fugindo de um roubo que eles fizeram em uma cidade chamada Blackwater. Eles fugiram para as montanhas geladas. Então conta das caças que esse cowboy faz, dos crimes que ele também comete no jogo, e também tem uma evolução de uma tuberculose, porque tem uma missão dentro do jogo que é obrigatória você falar com um cara chamado Leopold Strauss. O nome do nosso cowboy, onde a gente joga com ele, ele se chama Arthur Morgan. Então, o Leopold Strauss, ele é um agiota, só que aí ele é fraco, não consegue nem pegar uma arma. Então, ele pede pro Arthur fazer o trabalho sujo para ele. Ele empresta dinheiro para as pessoas que não têm condição de pagar. E aí, uma dessas pessoas era um fazendeiro que estava doente, estava com tuberculose. Aí o Arthur foi lá na plantação dele cobrar o dinheiro. Aí o cara só tossiu na cara do Arthur e o Arthur pegou tuberculose. Isso no capítulo 2. Ele é dividido em 6 capítulos e 2 epílogos. E no capítulo 3, eles vão para Rhodes, que é uma cidade de Velho Oeste mesmo, no deserto, com aquelas bolas de galho. Então, o Arthur começa a tossir. Muitas pessoas acham que é por causa da poeira. E esse jogo tem muito realismo. Mostra a decomposição das coisas. É muito realista mesmo. Tanto que pesa 123 GB. Mas aí ele chega lá, começa a tossir. Aí lá ele faz parte de uma gangue. Sempre fez, né? A gangue Vanderlide, que é comandada pelo Dutch Vanderlide. Nessa gangue tem o Arthur, o John Marston, que a gente salva ele no primeiro capítulo, lá nas Montanhas Geladas, o Hosea Williams,
o Micah Bell, o Charles, o Lenny, o Dutch e tem as mulheres também. A Mary Linton, a Karen, entre outras. A Abigail também, que é a esposa do John. E nessa gangue tem uma criança, que é o filho do John. O nome dela é Jack. Então, eles estão trabalhando para a polícia agora, porque eles estão ainda fugindo. Rhodes fica mais perto de Blackwater do que a cidade onde eles estavam, que era o acampamento deles no capítulo 2, que é o Mirante Horsehole. Então eles precisavam tomar o triplo de cuidado. E nesse capítulo, no final dele, a gente chega num lugar junto com o Lenny, uma mansão linda do lado do pântano. Então a gente rouba a mansão pra gente. E aí no capítulo 4 a gente conhece a maior cidade que tem no jogo naquela época, chamada Saint-Denis. Saint-Denis é como se fosse São Paulo. Era muito, muito grande, cheia de prédios. E aí, no capítulo 4, tem um cara chamado Angelo Bronte. E lá, voltando pro capítulo 3, a gente se envolveu em uma treta com os Grayson e os Braithwaite. Os Braithwaite têm uma mansão muito grande, muito legal. A dona da família Braithwaite, ela vê que tem um filho do Jack, aí ela sequestra o filho do John e aí leva ele e entrega para um tal de Angelo Bronte, que mora em Saint-Denis. Aí a gangue vai para Saint-Denis, já que aquela mansão fica bem próxima de Saint-Denis. Aí eles começam a procurar o Angelo Bronte. Aí a gangue foi chamada para uma festa que o prefeito estava dando. Então foi o Dutch, o Arthur e o Hosea. Só que nessa missão, o Arthur entra em uma sala e aí pega os arquivos confidenciais do presidente. Do presidente não, do prefeito da cidade. E eles conhecem o Angelo Bronte, que convida eles para um jantar na casa dele. E aí, naquela noite, eles pegaram o Jack, só que com um motivo. Eles tinham que proteger um cemitério. Só que a polícia não sabia disso. Angelo Bronte, na verdade, é um mafioso. Só que aí, depois disso, a gente vai pra casa do Angelo Bronte e chega com a gangue inteira. A gente mata os capangas, sequestra o Angelo Bronte. Só que aí, o Dutch, ele já tá meio doido da cabeça. Então, mata o Angelo Bronte afogado e joga ele no pântano para os crocodilos comerem. E assim termina o capítulo 4. O capítulo 4, na verdade, termina com um assalto ao banco do Saint-Denis. Só que aí, nesse assalto, morre o Hosea, que foi pegado pelos Pinkertons, que é a polícia que persegue eles desde o começo do jogo, a polícia de Blackwater, junto com o agente Milton. O agente Milton é um dos caras muito chatos desse jogo. Então a gente pega uma balsa, porque o Dutch estava com os planos de ir pro Tahiti. Então a gente vai achando que é pra Tahiti, só que aí a gente chega lá em Guarma, onde tá com um regime militar. A gente vê esse cara do regime militar que estava ligado com o Angelo Bronte. A gente termina com aquele regime militar em 4 pessoas,
que tem o Javier Escuela, que eu esqueci de falar, que também faz parte da gangue, ele é mexicano, com o Charles, o Dutch e o Arthur. Só que aí a gente entra numa emboscada, que o senador que estava comandando aquele regime fez pra gente. Aí ele trouxe um navio gigante de guerra pra Guarma e começou a atirar na gente. Só que aí a gente achou um canhão lá em Guarma. E a gente conseguiu derrubar o navio. Então termina o capítulo 5 com o Arthur chegando na América de novo. Então ele vai a pé até Saint-Denis para tentar pegar um cavalo e ir lá para aquele acampamento, naquela mansão. Só que aí ele chega lá e tem uma carta da Sadie Adler. Ela é uma das pessoas mais legais da gangue. Ela vai ajudar pra caramba no epílogo. Então, ela diz que eles estão em uma cidade perto de Lagras. Lagras é uma cidade muito pequena, cheia de pântano. E assim começa o capítulo 6. O capítulo 6 já é o decaimento total da tuberculose do Arthur, onde ele descobre ela nos momentos finais. E durante esse capítulo, a gente vai percebendo o quanto Arthur é um bom homem. As missões do capítulo são mais longas, e as duas últimas missões são Meu Último Filho e Sangue, Morte e Redenção. Essas duas últimas missões são as mais lindas do jogo inteiro, com as melhores trilhas sonoras e com tudo de bom. Então, no final, o Arthur morre, traído pelo Micah, que era um rato da gangue. O Micah sempre achava que era o Dutch, caía nas mentiras do Micah. Por isso que no epílogo, quando a gente vai controlar o John, na última missão, chamada Veneno Americano, ou American Venom, o John acha o Micah junto da Sadie Adler e do Charles e mata ele. Só que aí depois, antes do John aparecer lá, o Dutch abre a porta com o dinheiro do roubo em Blackwater. E no epílogo se passaram 7 anos depois de 1899. Então a gente está em 1906. Então, o Dutch ajuda o John a matar o Micah. E aí o Dutch foge com uma das bolsas do dinheiro. Só que aí, depois disso, o Charles vai pro Canadá e a Sadie vem aqui pro Brasil. Então o John ele fica com a fortuna inteira do roubo em Blackwater, que são $20 mil. E assim termina a história de Red Dead Redemption, um dos melhores jogos da história. Depois desse jogo, você até aprende a falar com sotaque de cowboy. Só que tem uma polêmica que na premiação The Game of the Year daquele ano foi roubado esse título do Red Dead Redemption. Quem roubou esse título foi o God of War de 2018.